Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vocês estão comigo nessa, não me abandona não. Vamos pro próximo crime aí. Vamos para o próximo crime. Nós já explicamos então estupro mediante violência ou grave ameaça. E qual foi o outro? Violação sexual mediante fraude, que o meio e os modos de execução são mediante fraude mesmo. Aí artifício. Eu dei os exemplos no vídeo anterior, era mais cedo. 2 crimes até agora. E vamos partir para esse exato momento para o crime de importunação sexual previsto lá no artigo 215, linha A do Código Penal, parte especial. É um crime do tipo penal pequeno, não se tem muita dificuldade de compreensão dele não, tá? Vamos ler ele aqui, vamos ler os verbos presentes no caput. Esse aqui é o caput, ó. O pessoal fica me perguntando, Bruno, o que é um caput? É isso aqui, ó. Basicamente, o que está escrito aqui, ó? Praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso. Bruno, o que vem a ser ato libidinoso? Ato libidinoso são aqueles revestidos aí de conotação sexual. Quem assistiu aí os meus vídeos de estupro e violação sexual mediante fraude, eu expliquei o que é um ato libidinoso, né? Ele faz isso com o objetivo de satisfazer a sua própria área civil, ou a de terceiro também, né? Não sei. Difícil aplicação? Pode ser. Tá. O que nós percebemos aqui nesse caput? Aqui não tem nenhuma violência, nenhuma ameaça. Tá óbvio. Meios e modos de execução. Não tem violência, nem grave ameaça. O que não tem também? Não tem fraude. Não tem um meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, não. O sujeito ativo mesmo, ele vai e pratica o ato libidinoso em alguém. Sem violência, sem ameaça, sem fraude, porque senão vai configurar. Se ele aplica a fraude, violação sexual mediante fraude. Se ele aplica violência ou grave ameaça com o intuito de obter condição carnal ou ato libidinoso, estupro. Aqui, na importunação sexual, não se tem, vou repetir, violência ou grave ameaça. Só isso, Bruno? Não tem fraude, não tem fraude não. Tá bom? O sujeito ativo, aquele que faz a conduta criminosa, tem o dolo ali de praticar um ato libidinoso em uma pessoa, mas ele não se utiliza da violência, da grave ameaça ou mediante fraude. Ok? É um crime de fácil compreensão. Bruno, percebi também que aqui no artigo 215, linha A, não tem conjunção carnal. Justamente ele vai praticar o quê? O sujeito ativo desse crime aqui vai praticar só um ato libidinoso. Bruno, o que é um ato libidinoso? São aqueles revestidos de conotação sexual. Aí eu dei os exemplos lá. Masturbação, né, toquezinho, eu dei um bocado de exemplo lá, né? Vamos lá. Praticar. Ele pratica em alguém um ato libidinoso. Sem anuência. Deixa eu ver.
Isso. É isso. Sem a anuência da vítima. Então, vamos lá. Vamos fazer aí um feedback. Esse crime aqui, 215 linha A, não tem o quê? Nem violência e nem grave ameaça. Porque senão vai configurar o quê? Estupro. Não tem fraude também. Porque senão vai configurar o quê? Violação sexual mediante fraude. Que é o vídeo anterior aí que eu expliquei. Tem-se o que aqui também? Bruno, o que se percebe aqui também? Não tem conjunção carnal. E o que tem nesse crime, Bruno? Só ato libidinoso. Bruno, o que é ato libidinoso? São aqueles revestidos de conotação sexual. Quem assistiu os vídeos de estupro e violação sexual mediante fraude sabe bem o que é um ato libidinoso. Conjunção carnal todo mundo sabe, né? A introdução total ou parcial do pênis na vagina. Nesse crime aqui, 215 linha A, não tem isso. E ele não aplica violência e nem grave ameaça. E nem fraude também. Tá bom? Ficou claro? Ficou claro. Mais específico do que isso, não. Sujeito ativo aí, mediante aí, ele pratica, né? Vamos supor, um exemplo rapidão aqui. Ele pratica, ele começa a se masturbar em um trem visando uma pessoa. Ele está praticando nele mesmo um ato libidinoso. Qual é o ato libidinoso? A masturbação. Aonde? Em um trem, visando quem? Uma mulher que está aqui de saia, de vestido. Ok? Aqui não tem conjunção carnal. Tá bom? Lembrando disso. Aqui o sujeito ativo pratica nele mesmo os atos libidinosos. Qual é o ato libidinoso que ele vai praticar nele mesmo? Masturbação. Ele começa a se masturbar ali no trem, visando uma mulher porque ele está com desejo sexual nela. É isso? Sim, é isso. Basicamente, esse é o exemplo perfeito. Importunação sexual. O cara está importunando sexualmente uma pessoa. Ok? Tá, vamos lá. Aí a pena é de reclusão de 1 ano a 5 anos, se do ato constitui mais grave, se do ato não constitui crime mais grave, né? Porque é crime mais grave é pessoal menos grave, né? Vamos lá. Aqui tá o mapa mental, tá bom? Mapa mentalzinho básico, nada demais. E vamos lá. Aqui tá a classificaçãozinha doutrinária. Crime simples, vamos começar aí, né? Classificação doutrinária. Crime simples, o que é um crime simples mesmo, né? Ofende um único bem jurídico? Sim. Crime comum? Sim, é um crime comum. Não se exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo e nem do sujeito passivo. Você percebe que lá no artigo 215 linha A só tem o caput lá. É um crime formal. No que é um crime formal? O crime formal é de consumação antecipada, sem se prolongar no tempo. Crime de dano também. Qual é o dano? A pessoa, integridade física, integridade sexual da pessoa, pode ser. Crime de forma livre. É um crime de forma livre. Admite vários meios de execução, como eu falo todas as vezes, criatividade aí diversas aí para se cometer um crime. Crime comissivo um crime comissivo, né? É uma ação, ele tem uma ação de se masturbar ali olhando para uma pessoa. No trem, no trem pode ser também. Ou pode ser uma omissão também. Crime omissivo. Bruno, o que seria um crime omissivo na importunação sexual? Tem-se um exemplo de um policial militar no trem, ele vê o sujeito ali abaixando, fazendo os atos preparatórios ali
abaixando a calça para se masturbar no trem. E esse sujeito que abaixou a calça, ele está visando uma outra mulher que está de vestido, de saia, de roupa curta, porque ele está com desejo sexual. Esse policial está olhando esse sujeito e não faz nada porque ele está se satisfazendo com isso. Ele está gostando daquilo também. Pode ser uma omissão, em vez dele fazer uma ação de agir, ir lá e prender o rapaz em flagrante por importunação sexual. Não sei. O policial militar ele tem que se dever, né? O policial militar ele vê o rapaz ali dentro do trem, ele viu que o rapaz abaixou a calça, começou os atos ali preparatórios da masturbação. E esse rapaz que abaixou a calça, está se masturbando no trem, ele está visando uma outra mulher ali que está ou de roupa curta ou de saia curta. Ele quer satisfazer a área civil dele. E o policial olhando para esse rapaz está sentindo com desejo para ele, talvez. Em vez dele ir lá e prender ele em flagrante, não, ele tem uma omissão, um não fazer. Pode ser isso? Pode ser assim, não sei. Difícil aplicação, difícil aplicação. Doutrina dá esses exemplos aí, né? Viaja, né? Crime instantâneo. Sim, consumação antecipada sem se prolongar no tempo. Certo. Crime unilateral. É um crime unilateral, unissubjetivo ou de concurso eventual. Com autoria, participação, não sei. Concurso de agentes, pode ser também. Vai depender do caso concreto. Crime plurissubsistente. Um crime plurissubsistente. Todas as classificações eu falo que é um crime plurissubsistente, né? Esses aqui já está se repetindo toda hora e eu dou o mesmo roteiro para tudo. Crime subsistente, fracionamento da conduta, intercrimes e o que? Conatos. É só 3 coisas que eu falo. Aí eu falo em seguida, ele não vai responder na mesma proporção do crime consumado, não, tá? É tentativa. Bruno, o que seria uma tentativa de importunação sexual? Não sei. Vamos supor aí que um policial militar aí vê algum rapaz no trem abaixando as calças para começar o ato preparatório da masturbação, ele vai lá e prende ele. Seria uma tentativa? Seria uma tentativa. Assim, pelo menos ao meu ver, né? É uma tentativa. A consumação ainda... O crime se consuma no momento que ele começa a se masturbar. Ele está satisfazendo a área civil com desejo na outra pessoa ali. Tentativa. Se ele abaixou a calça, antes dele ali começar a usar os preparativos, ele abaixou a calça, começou a introduzir a mão dentro da cueca ali para começar a se masturbar, o policial vai e prende ele em flagrante por tentativa de importunação sexual. Difícil aplicação na prática? É bem difícil mesmo. Sujeitativo, né? Crime comum, não se exige nenhuma qualidade específica. Você percebe que se nós viemos aqui no CAPT, não tem nenhuma qualidade específica de nenhum sujeito. Só isso aqui mesmo, pronto. Quanto do sujeito ativo, ou seja, aquele que vai fazer a conduta criminosa, o sujeito passivo, aquele que suporta a conduta criminosa. E o bem jurídico é a dignidade sexual relativa ao direito humano, ao ser humano. E o objeto material é a pessoa de qualquer sexo aí, contra quem a gente dirige a conduta criminosa. Qualquer sexo. Crime comum. Não se exige nenhuma qualidade específica, nem do sujeito ativo e nem do sujeito passivo. Tentativa, conatos, é possível? É possível sim. Eu tinha falado já lá, crime subsistente. Elemento subjetivo é o dolo. Não se tem... Elemento subjetivo é o dolo. Não se tem aí importunação sexual culposa não, tá bom? Dolo, ele tem a intenção de fazer o que? A importunação sexual. Elemento subjetivo é o dolo. Dolo direto, dolo eventual? Não sei. E o núcleo aqui do tipo? O núcleo do tipo aí previsto
caput é praticar. Ele pratica contra alguém sem a sua anuência um ato libidinoso. Ele pratica, ou seja, ele pratica nele mesmo a masturbação visando outra pessoa. Lembrando aqui, só tem pratica nele mesmo, né? Ele não permite. Tem que analisar esses verbos aí. Aqui fala só praticar contra alguém, sem a sua anuência. Ele pratica nele mesmo um ato libidinoso. Aí eu dou os exemplos dos metrôs aí, dos trens. Ele começa a se masturbar visando uma mulher que está de saia. Complicado, né? Importunação sexual. Bruno, aonde é que esse crime acontece muito com frequência? Toda hora tá passando isso no jornal. Tô cansado de abrir a CNN e tá com essa notícia aqui, ó, importunação sexual. Aonde é que acontece esse crime com frequência aqui? Aonde é que acontece? Ônibus, trens, metrôs, transportes o quê? Coletivo, onde tem muita aglomeração de pessoas. Ou seja, o indivíduo ali está ali dentro, né, muita gente ali dentro, mulheres ali de todo jeito, vestido de todo jeito, ele começa a se sentir aí, né, ele começa a praticar em si mesmo um ato libidinoso, visando uma outra pessoa, uma mulher talvez, ele começa a se masturbar, né, começa a se masturbar visando uma mulher que está de saia. Ele pratica nele mesmo um ato libidinoso visando uma terceira pessoa, ou essa outra mulher, uma mulher que está de saia, uma mulher que está de vestido. Acho que os exemplos estão claros para mim, tá? Tá, lembrando aqui, aonde acontece esse crime? Ônibus, trem e metrôs. Transporte o quê? Coletivo, aonde tem um aglomerado de gente. Tô cansado de abrir acordar cedo e botar na CNN, BBC, Folha do Bico, por aí vai. Tá, esse crime aqui, ó, importunação sexual, artigo 215, linha A. Esse crime aqui acontece com frequência aí em grandes capitais, metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, né, e por aí vai. Essas capitais aí grandes aí que tem aglomerado de gente, é só o que tem. Entra um psicopata lá e começa a se masturbar dentro do trem, ele está visando outra pessoa, uma mulher, com certeza. É complicado. Ele visa quem? Pessoa determinada ou pessoas determinadas, né? Não sei. Pode ser. Ele está visando quem? O sujeito ativo aqui, desse crime aqui, importunação sexual. Ele está visando quem? Pessoa determinada. Que pessoa é essa, Bruno? Não sei. É uma pessoa ali que para ele dá prazer sexual, vestimenta, físico. Para ele tá dando um prazer sexual, ele começa ali a praticar nele mesmo um ato libidinoso. Ok? Ficou claro os exemplos que eu estou dando? Para mim é um crime de fácil compreensão. Tá, vamos lá. Bruno, dá outro exemplo. Dá outro exemplo aí. Não ficou claro não, a importunação sexual. Não sei, vamos supor que eu sei que uma mulher tá banhando em um banheiro. E eu vou lá espiar ela. Seria importunação sexual? Seria importunação sexual. Eu sei que ela tá banhando, eu sei que tem uma brecha no banheiro lá. Eu vou lá, espio ela e começo a me masturbar olhando ela. Importunação sexual. Eu pratico eu mesmo um ato libidinoso, visando a outra pessoa. Eu vejo que ela tá banhando ali dentro do banheiro, pelada com certeza, né? E começo a me masturbar ali porque eu tô com desejo sexual. Tá? Esse seria um exemplo? É um exemplo. Pediu para me dar exemplo, estou dando exemplo. É só um exemplo. Tá? Ele está visando pessoa determinada. Ele está importunando uma pessoa sexualmente.
Tá, e vamos lá. Já falei muito, já falei durante 20 minutos. O vídeo aqui é para dar no máximo 10 minutos eu falando desse crime pequeno. Tá, vamos lá. Já tá bom de eu falar. Só para explicar. Vamos só recapitular aqui. Artigo 215, linha A. Importunação sexual. Ele pratica contra alguém sem violência, sem grave ameaça, sem fraude. Ato libidinoso. Bruno, o que é ato libidinoso que eu não sei? São aqueles revestidos de conotação sexual. Tá? Qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo desse sujeito ativo em praticar um ato libidinoso? Satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Aí eu dei os exemplos lá. Do trem, a pessoa começa a masturbar no trem, olha visando outra pessoa. Eu dei o exemplo do policial, de tentativa, eu dei também o exemplo do policial, da pessoa no banheiro, né? Ok, ficou claro isso aqui. Artigo 215, linha A. Praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso. Lembrando que aqui no artigo 215, linha A, não tem conjunção carnal. Aqui só tem ato libidinoso. Aí eu dei o exemplo lá. Quem assistiu os meus vídeos aí de violação sexual mediante fraude, de estupro, vai saber o que é um ato libidinoso, tá bom? Aqui não tem conjunção carnal, só tem ato libidinoso. Ele mesmo, o sujeito ativo, pratica nele mesmo um ato libidinoso, visando uma outra pessoa. Ele está com satisfação aí, olhando para outra pessoa e começa a se masturbar aí. Meu Deus, aonde é que esse crime acontece com frequência? Trens, metrôs, ônibus, onde tem um aglomerado de gente. Ele começa a se masturbar no trem. Eu estou dando os exemplos. Os exemplos são pesados? São, peço desculpa. Mas não tem como explicar esse crime sem ser com esses exemplos, não. Tá. E se ele aplica violência ou grave ameaça? Estupro. E se ele aplica fraude? Violação sexual mediante fraude. E se ele não aplica ameaça, nem violência e nem fraude? Importunação sexual. Ficou claro isso? Beleza. Vou terminar esse vídeo aqui. E para mim esse crime aqui é um crime de fácil entendimento. Não tem dificuldade não. Então é isso. Só tem uma coisa para falar para vocês. Fui!